Pega a sua Bíblia e abra no Salmo 127, queridos. Salmo de número 127. Todos acharam? Vamos ler juntos, tá? Vamos ler o verso 1 e o verso 2, tá bom? Vamos lá. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vamos ver alguns atributos de Deus nesses dois versículos. Primeiro, o Senhor é um construtor. Ele é um Deus que constrói coisas e não destrói as nossas vidas. E Ele também é o Deus que vigia as nossas vidas. A Bíblia diz no Salmo 121 que Ele não dorme. Aquele que nos ama não dorme. E diz que o Senhor, Ele concede sono, descanso àqueles a quem Ele ama. Queridos, muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos estresses, é porque nós não cremos que Deus é o nosso construtor, aquele que nos guarda e aquele que nos dá o descanso. Nós precisamos confiar que Ele é o Deus que guarda o nosso sono. Amém? Nós não devemos ficar dando lugar a nenhum tipo de coisa que atrapalhe nossa vida, nosso sono, que traga inquietação à nossa alma. Devemos crer que o Senhor, Ele concede sono àqueles a quem Ele ama. Se não for o Senhor, será tudo inútil, como diz aqui o versículo. Tudo será inútil que nós fizermos. Vou trabalhar, vou ter muito dinheiro, mas vai ser inútil. Amém? Então o Senhor é quem? Aquele que constrói, aquele que guarda, que vigia, e aquele que nos dá um descanso. Amém? Vamos orar. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor seja assim na minha vida. Eu quero que o Senhor seja dessa forma na minha vida. Aquele que constrói a minha casa, aquele que guarda a minha família, meus filhos, aquele, Senhor Deus, que concede paz dentro da minha casa. Paz, em nome de Jesus. Ore de todo o coração. Ore, busque a Deus. Diga: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor seja o centro da minha família, o centro da minha casa. Eu preciso ver a ação do Senhor todos os dias na minha casa. Eu preciso contemplar, Senhor Deus, a presença do Senhor dentro do meu lar, instante após instante. Vem dirigir minha vida, vem dirigir minha casa, vem dirigir a vida dos meus filhos. Converte, Deus, os familiares que ainda não são convertidos, Pai. Converte-se em Deus, não a igreja, não a religião, converte ao Senhor. Que eles possam, Senhor Deus, estarem quebrantados diante do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha tirar todo espírito contrário ao teu de dentro das nossas casas, Senhor. Que o Senhor venha proteger nossa casa de toda intenção maligna, em nome de Jesus. E que o inimigo não encontre oportunidades dentro da nossa vida, nem no nosso falar, nem no nosso olhar, nem no nosso ouvir, nem no nosso sentir, nem no nosso pensar. Que o Senhor nos ensine a vigiarmos instante após instante para não cairmos em tentação. Vem nos ajudar, Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é o soberano.
O Senhor é a que apaga os nossos pecados. O Senhor que nos livrou da sentença de condenação. Em Ti está o perdão. Aqueles que esperam em Ti, Senhor Deus, eles são bem-aventurados. Aqueles que oram ao Senhor encontram a verdadeira esperança. Em Ti, Senhor Deus, e na Tua palavra eu ponho a minha esperança. Eu espero pelo Senhor mais do que o sol da manhã. Eu espero pelo Senhor mais do que o ar que eu respiro. Eu aguardo pelo Senhor mais do que qualquer outra coisa nesta vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. É a Ti, Senhor Deus, é a Ti que eu me rendo, é a Ti que eu entrego as nossas causas, é a Ti que eu entrego, Senhor Deus, aquilo que para o homem parece difícil, mas para Ti não é, Senhor. Não há nada difícil para Ti, nada é impossível para Ti. Vem escutar nosso clamor, vem escutar a nossa oração, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Queridos, há alguns casos nesse livro de oração de conversões, de mudança de vida. E nós vamos levantar um clamor aqui pelas pessoas que colocaram o nome de certas pessoas aqui para conversão, né? Para conversão. E eu vou pedir a Tita para vir aqui para orar pelo livro, as pessoas que precisam de conversão. Eu quero pedir que a Tita ore por duas causas: é as conversões dos descrentes e a conversão daqueles que estão aqui na igreja. Amém? Para que venham ter verdadeiras conversões. Glória amém. a Deus. Vamos orar. Louvado seja teu santo nome. Vamos ficar de pé. Vamos clamar ao Senhor, porque Ele vai nos ouvir. O Senhor diz, na palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e acharás. E nós vamos achar hoje o Senhor com todo vigor. Pai querido e santo, muito obrigada por esse momento maravilhoso, Pai. Entrando na Tua presença, primeiro eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Retira de mim tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Me limpa, me purifica, Senhor. Toma minha vida nas Tuas mãos e faz a Tua vontade, Senhor. Nessa hora, Senhor Deus, eu quero entrar como intercessora, como soldado, Senhor. Eu quero guerrear, Senhor Deus. Eu quero guerrear contra as hostes do inferno, Pai. Eu quero clamar a Ti, Senhor Deus, porque clamando pelo Teu nome, no Teu nome há poder, Senhor. E eu quero clamar, Pai querido, eu quero pedir, eu quero suplicar, Pai. Eu quero pedir a Tua atenção, que Tu possa olhar, Senhor Deus, para aqueles que estão, Senhor Deus, viciados, que estão fora da Tua presença, Senhor, que precisam ser libertados, que precisa, Senhor Deus, estar nos Teus caminhos, Pai querido. Envia Teu Espírito Santo, Senhor. Faz a Tua vontade, Pai. Visita o íntimo, retira da mente tudo aquilo que Satanás tem colocado, Pai. Satanás tem tirado a nossa atenção a Ti. Satanás tem tirado toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Mas que nós possamos olhar para Ti, que nós venhamos Te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Faz a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que Tu possa visitar cada lar. Nós sabemos que sempre um lar, como eu estava falando com o pastor, num lar, Senhor Deus, sempre tem um que crê, porque se Tu creres, será salvo tu e tua casa, Pai. E nós cremos que o nosso lar e a nossa família vai ser transformados, que vão ser libertos de toda essa hoste do inferno, Senhor Deus, que leva-nos a sair da Tua presença, que leva-nos a tirar, Senhor Deus, de toda a atenção do reino do céu, Pai. Porque se nós colocarmos, Deus querido, tudo em primeiro lugar, o Teu reino, Pai, as demais coisas serão acrescentadas, Pai. E em nome de Jesus, que nós possamos ter essa convicção, que nós possamos estar na Tua presença buscando, Senhor. Pai, vai libertando, Senhor, vai dando sabedoria e entendimento, Pai. As mentes que estão cativas, Senhor, vai neutralizando, Senhor Deus, toda a obra de Satanás, Pai. Vai dando novos pensamentos, a mente renovada, Senhor.
vai trazendo, Senhor Deus, aqueles que estão despercebidos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ser usados na Tua palavra para levar uma palavra aos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai limpando, vai purificando, vai retirando tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai visitando, Senhor Deus, eu creio no poder da oração, eu creio no joelho que se dobra, Pai, eu creio que nesse momento tem gente em casa, orando pelos seus familiares, orando pelo amigo, orando pela uma amiga, e eu creio, Senhor Deus, que a oração de um justo, muito pode dos seus efeitos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai visitando todos os pedidos, Senhor Deus, de convenção, Pai, vai visitando porque Tu conhece, Tu sabe o lar que está precisando, Tu sabe aquela pessoa que está precisando, Pai, vai transformando, Senhor, nós cremos, Senhor Deus, no poder da oração, Pai, vai limpando e vai purificando, vai fazendo a Tua vontade, Pai, vai retirando todo pensamento mal, todo pensamento negativo, Senhor, o nosso pensamento tem que ser em Cristo, o nosso pensamento tem que ser de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós venhamos Te colocar em primeiro lugar, que nós venhamos Te amar, Te adorar, Pai, porque não há Deus maior, não há um Deus tão grande e tão poderoso que nós possamos nos prostrarmos diante de Ti, Pai, só tem o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, que será sempre exaltado, que será sempre o Deus das nossas vidas, que nos guia, que nos caminha, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, santo e poderoso, Pai, eu também quero interceder, Senhor, pelos nossos irmãos, Pai, que por algum motivo, Senhor Deus, estão querendo abandonar os Teus caminhos, Senhor, estão querendo deixar de Te servir, Pai, Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, leva Teu Espírito até eles, Senhor, leva Teu Espírito até eles, vai transformando, meu Pai, não deixa que a fé venha ser abalada, meu Senhor, não deixa que a fé venha ser abalada com qualquer coisa, Pai, porque o nosso centro está em Ti, Tu és tudo que nós precisamos, meu Senhor, faz a Tua vontade, Pai querido, visita, fortalece, derrama do Teu Espírito, meu Senhor, manifesta a Tua glória, porque eu sei que a Tua glória é grande, e no Teu nome há poder, no Teu nome há poder, e nós pedimos no Teu nome, Senhor, visita, Pai querido, em nome de Jesus, visita, Pai, porque nós cremos que o poder da oração é grande, isso foi uma grande arma que o Senhor nos deixou, orarmos e intercedermos pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, Pai, e nós colocamos tudo nas Tuas mãos, porque tudo contigo, Senhor Deus, vai bem, tudo contigo, Senhor Deus, tudo se resolve, tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus, nós alcançamos, tudo que nós pedimos no Teu nome, nós vamos ver, nós vamos ter vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, nós clamamos a um Deus que nos fez mais do que vencedores, nós clamamos num Deus que deu a sua vida pelos nossos pecados, e nós pedimos perdão a Ti por todas as nossas falhas, Senhor, faz a Tua vontade, em nome de Jesus, é o que eu Te oro nessa noite, Senhor, crendo no poder da oração, crendo no poder da Tua visita, Senhor Deus, a cada mente e a cada coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Tem gente que acha que não consegue ter resposta de oração. Toda oração, eu já disse aqui, Deus responde. Não responde do jeito que a gente quer, mas toda oração Deus responde. E nós precisamos crer que o Senhor, quando nós oramos por nossos familiares, por conversões, por transformação de vidas, Deus, Ele está vendo o íntimo do nosso coração e nossas motivações. Ele vê o quanto nós queremos isso, o quanto nós almejamos isso. Amém? Isso mesmo. Então, nós estamos perto
do momento da palavra, segure sua Bíblia, pegue sua Bíblia, bote assim no seu coração e fale para Deus o quanto você quer que Deus fale com a tua vida agora. Isso, fale para Deus. Diga: Deus, olha, eu preciso que o Senhor fale comigo. Muita coisa dá errado na minha vida, Senhor, porque eu não sou dirigido pela tua voz. Meu coração muitas vezes se afasta de ti, porque a tua voz não está soando dentro dele. Minha mente, Senhor, muitas vezes, Senhor Deus, vai pelo mau caminho, por coisas que não te agradam, porque ela está vazia da tua palavra. E esta noite, Senhor, nós nos chegamos aqui para ouvir a tua voz, para entender as tuas escrituras, as tuas sagradas escrituras. Vem falar aos nossos corações, Espírito Santo. Vem dirigir as nossas vidas, Senhor. Quebra, Senhor, todo jugo, quebra todo mal que há em minha vida, Senhor. Tira, Senhor Deus, nesse instante, toda debilidade, todo cansaço, toda fadiga, e nos faz, Senhor Deus, estar espertos, despertos, para entender a Tua voz, porque eu sei que, ó Deus, vai chegar o momento em que o Senhor vai falar com as vidas aqui esta noite, e nós queremos, Senhor Deus, sermos servos obedientes à Tua palavra. Vem, Senhor, ouvir as nossas orações. Vem ouvir, Deus, o nosso clamor. Vem olhar, Deus, o íntimo das nossas vidas hoje. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está pronto para louvar a Deus? Então, por que estão sentados? Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Eu olho para todos juntos, bem forte, vamos lá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu
cantar do começo bem forte, juntos. Aleluia. Toda quarta-feira nós estamos estudando um capítulo da Bíblia. Quem lembra? Primeira Crônicas, capítulo 14. Nós estamos lendo do versículo 8 em diante. Uma história que era para a gente ler em um dia, está durando aí mais de mês. E uma história maravilhosa. E tem muitas coisas para nos ensinar. Estamos vendo versículo por versículo e tirando lições espirituais para as nossas vidas. 1 Crônicas, capítulo 14, do versículo 8 em diante. Começou quando? Dia 2 de setembro. Hoje é o última quarta do mês de setembro, ainda não acabou. Agora que estamos no versículo 13. Diz assim, vamos ler juntos? Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Isso foi o que lemos a semana passada, não foi? Vamos ler o 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Até aí. Gente, que inimigo casca dura que Davi achou. Depois que Davi cortou a cabeça do gigante que estava representando os filisteus, ele declarou guerra contra os filisteus.
E os filisteus passaram a odiar Davi. Davi passou a ser o baixinho que humilhava os filisteus, o maior exército potente daquela época. E este pequeno versículo que nós lemos, o versículo 13, vamos ler de novo? Os filisteus voltaram a atacar o vale. Os filisteus voltaram a atacar. Uma das coisas mais inocentes que temos em nossas vidas em relação ao inimigo de nossas vidas é achar que depois que vencemos ele uma vez, nunca mais teremos problemas com ele. É um engano de nossa parte. Temos a ideia de que nossas conquistas são como aqueles finais de filmes americanos. Ganhou, venceu e viveram felizes para sempre. E se você é inteligente e usa a sua cabeça, você sabe que a luta que passamos contra o inimigo, ela não é bem assim. Não, enquanto você estiver nessa terra, não vai haver esse felizes para sempre. Não existe esse negócio de felizes para sempre, sem problemas, sem incômodos, sem crises, sem desgaste, sem contra-ataque. Porque o inimigo, quando ele perde, ele vai e volta com tudo. E volta com toda a força. Os filisteus, depois da surra que eles levaram, depois de terem perdido seus deuses, terem sido humilhados, até os seus deuses foram queimados, isso fez com que eles se revoltassem e retornaram com um forte contra-ataque contra Davi. Eles tinham sido apanhados de surpresa por Davi e seus homens, e agora eles querem dar o troco. Eles querem fazer com que o elemento surpresa vire contra Davi. Porque na cabeça de Davi e do seu exército, os filisteus já tinham corrido embora. E aí eles se reúnem, se reagrupam e vamos pegar eles de surpresa. Quando você vence uma batalha sangrenta como essa, se fosse você no lugar de Davi, a preocupação maior do comandante dessa tropa seria o número de soldados feridos, mortos, perdidos, o número de suprimentos, a quantidade de armas. E não sei se você sabe disso, quando se acaba uma batalha, a primeira coisa que passa na cabeça do soldado é: eu quero descansar, eu quero parar, eu quero colocar, como diz minha mãe, metiolate nas minhas feridas. Eu quero descansar, eu quero beber água, eu quero comer, eu quero relaxar o meu corpo. Mas pelo que nós estamos vendo nesse texto, não existe tempo para descanso. O nosso inimigo espiritual trabalha da mesma forma, ele não dorme, ele não descansa. Satanás, ele não dorme e não descansa, ele é um especialista em lutar para destruir a sua vida, a sua família e enfermar você em todas as áreas, 24 horas. É uma das vantagens que o nosso inimigo tem diante de nossa humanidade. Ele é espiritual e como um inimigo espiritual, ele não dorme, ele não descansa, ele não relaxa. Não podemos subestimar a astúcia, o poder, os intentos de guerra do nosso inimigo espiritual, porque ele
entende mais de lutas, de guerras e de mortes do que qualquer um de nós aqui. Vamos ver como o nosso inimigo trabalha sem descanso para tentar nos destruir. E no momento em que eu for falando aqui, eu queria que você visualizasse as suas batalhas. Eu queria que você visualizasse as lutas que você tem enfrentado. E com o que você vai aprender hoje, talvez os teus olhos se abram para você discernir as áreas em que o inimigo tem encontrado oportunidade, brecha e chance para destruir a sua vida. Salmo, capítulo 22, versículo 13 em diante, veja o que diz. Esse texto que eu vou ler agora para vocês é um texto messiânico. É um texto que mostra como Jesus se sentiu nos momentos da cruz. E quando nós lermos, nós vamos ver alguns versículos que vão mostrar exatamente o que Jesus passou na cruz do Calvário. Salmo 22, 13 em diante. Vamos ler juntos? Como o leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Jesus não cumpriu isso aí? Foi ou não foi? O que esse texto mostra em relação a Jesus e a nós? Nunca diga que Jesus não sabe o que você passa. Nunca diga que Jesus não sabe como você se sente. Que nunca Satanás consiga colocar na tua mente que Jesus não sabe o que é sofrimento, que Jesus não sabe o que é estar cercado por seus inimigos e ser perfurado por eles. Se tem alguém que entende o sofrimento humano, o nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Amém? E olhe aqui como o salmista escreveu, mesmo sem perceber que estava fazendo algo que iria revelar Jesus lá na frente. Veja como é que ele se sente, né? Ele se sente com um coração que se tornou como cera, derreteu-se no íntimo, o vigor se foi, está secando como um caco de barro. A língua gruda no céu da boca, está se sentindo no pó, à beira da morte, rodeado por pessoas que são como cães procurando devorá-lo. Quantas vezes você se sentiu dessa forma? Quantas vezes você não teve como contra-atacar repetidas investidas do inimigo contra a sua vida? Quantas vezes o inimigo veio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você não teve forças para enfrentá-lo? Ou você estava distraído com outras coisas, enquanto ele intentava contra a sua vida e a sua casa? Quantas vezes seu vigor, seu ânimo, sua força interior se foram? Não havia força interior. Na hora da batalha você estava esgotado espiritualmente, não havia força espiritual em você. Sabe o que esse texto me mostra?
é que o inimigo, ele adora pegar pessoas fragilizadas. Entre um crente desperto, vigilante em oração, mesmo sendo atacado, ferido, e outro que está distraído, que está com a sua mente dispersa, e outro que está abatido, com ânimo lá embaixo, que está se angustiando, você acha quem que o inimigo vai atingir primeiro? Aquele que está mais frágil, aquele que se encontra mais fácil de se tornar a sua presa. Os lobos, quando atacam as ovelhas, os rebanhos de ovelhas, eles sempre pegam os mais fracos e distraídos do rebanho. Os lobos possuem essa característica. E não só os lobos, os tigres, os leões, quando eles atacam os rebanhos, pode ser manadas de tantos bichos, sempre acertam os mais frágeis, os mais novos. E quando olhamos para o quadro do escritor do Salmo, e olhamos para nossas vidas, nós temos que prestar atenção. Se eu me fragilizar, eu estou ótimo para cair nas armadilhas do inimigo. Eu estou em ótimo estado para virar uma presa. Quem deixou isso muito claro foi o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Veja aí comigo. Por que estamos falando disso? Porque quando os filisteus retornaram, era essa a ideia que estava na cabeça dos filisteus. Eles estão frágeis agora. Lutaram bastante. Já lutaram demais. Agora nós vamos com tudo para cima deles. 1 Pedro capítulo 5, veja aí comigo. Capítulo 5, versículo 8 e 9. Vamos ler juntos? Atentem para o que está escrito aí. Vamos lá? Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro apresenta aqui para nós e deixa escrito para qualquer um ler como você pode entender como o inimigo trabalha. Primeiro, quem são as suas vítimas? Quem são as vítimas do inimigo? Vamos ler e perceber. A Bíblia diz o quê? Que você precisa estar como no começo? Alerta. Alerta aí. Quando você está muito cansado, o que é que acontece? Você já passou o troco errado porque estava com muito sono? Já passou o troco errado? Ei? Você já fez uma coisa muito boba, né? Eu já fiz. Já peguei a garrafa d'água, botei na despensa, peguei a de álcool e coloquei dentro da geladeira. Porque quando você está cansado, você começa a fazer bobagens. E tá fácil até de alguém te empurrar e cair, né? E o inimigo adora isso. Por isso que o conselho de Pedro é: fique alerta, não se distraia, mesmo que você esteja cansado. Fique alerta. Ele diz: vigie. Tem assim na sua Bíblia?
Vigie. O que é vigiar? Ficar atento. Porque o inimigo adora pessoas desatentas. Adora pessoas desatentas. Pessoas que não prestam atenção no que Deus está falando. Pessoas que não percebem como o inimigo está trabalhando dentro das suas casas. Que preferem culpar o ser humano do que orar contra o inimigo. Aí diz o que mais? O versículo diz que nós devemos resistir. Tem assim? Resista. Por que eu devo resistir? Porque o inimigo adora gente que não mostra nenhum tipo de resistência. Pessoas que não oferecem resistência nenhuma a ele. Entendeu? Aí tem gente que diz assim: o inimigo só trabalha naquelas pessoas que ficam possuídas, que mudam a voz, ficam... Tem gente que ele não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Ele já usa. Sabe por que ele usa essas pessoas? Porque não oferece resistência alguma. Não é pessoa de oração, não é pessoa de discernimento, não são pessoas que leem a palavra, não são pessoas quebrantadas, não são pessoas que têm sede de Deus. O diabo usa e vai usar como ele quer, porque não oferece resistência nenhuma. O mundo vem com seus intentos, Satanás usa das pessoas, do seu ciclo de amizade, seu ciclo de relacionamentos, aí quando você vê, está envolvido. Por quê? Porque você não oferece resistência alguma. Aí o conselho do apóstolo Pedro tem que permanecer. Quantos irmãos vocês viram firmes na fé e que não estão mais firmes? Quem já viu? Aqui na igreja nós temos uma lista, né? Nossa, aquele irmão que pregava. Nossa, aquela irmã que cantava. Nossa, aquele irmão que tocava. Aquele irmão que nos recebia tão bem. Não, como é que pode? Estava tão firme, estava tão bem na fé. Eu achava que ia bem. O lance não é você ter um momento de firme na fé. Você precisa permanecer firme na fé. Tem assim na sua Bíblia? Ou eu estou inventando? Pessoas que não conseguem permanecer firmes na fé são ótimas vítimas para o inimigo. Aí diz que muita gente, que nem nós aqui, está passando por muitos sofrimentos e lutando contra o inimigo no mundo. Nós precisamos entender que nós não podemos ficar desesperados nas horas dos sofrimentos. Não dá para ficar desesperado. Não dá. Entendeu? Eu estava na fila no supermercado Cometa, chegou uma senhora do meu lado assim, e eu me senti em Marte, porque ela estava com a máscara, estava com aquele outro aqui por cima, com um chapéu cobrindo, um chapéu que amarrava, cobria todo até os buracos do ouvido, de luva plástica, manga comprida e calça, só dava para ver o pouquinho aqui do olho dela. Eu olhei assim, aí eu só com aquela máscarazinha, doido para tirar. Aí eu disse assim: meu Deus do céu, se eu der paz do Senhor um abraço nela, ela vai correr para o banheiro, passar álcool, né? Essa pandemia revelou uma coisa muito interessante. Mostrou que as pessoas não estão preparadas para as lutas. Mostrou que as pessoas também não estão preparadas para a hora da sua morte. Essa pandemia mostrou que as pessoas têm um grande medo de morrer. Grande medo de morrer.
tem medo de morrer. Como diz Pedro, aí no versículo 8, diz que é o inimigo do pastor Ronaldo. É assim? Hein? Diga, é meu inimigo. Diga, é meu inimigo. Sabe por quê? Porque é um inimigo muito astuto e pessoal. Satanás, ele não luta da mesma forma comigo, da mesma forma que ele luta com Lincoln. Ele luta dentro das áreas de cada um. Porque se tem 3 pessoas que te conhecem muito bem, uma é você, às vezes você nem se conhece direito, uma é Satanás e Deus Todo-Poderoso. Ele conhece você desde que você nasceu. E ele sabe até a cara que você faz quando você está pensando safadeza. Ele sabe até seu olhar quando você está com fome. Ele sabe até como é o seu suor, o cheiro do seu suor quando você está com medo. Ele conhece você muito bem. Então é um inimigo muito pessoal. Por isso que Pedro escreve, é o inimigo de vocês. A guerra dele contra cada um, ela é pessoal. Você não pode achar que... Eu já vi pessoas dizerem isso na minha cara. Dizerem, rapaz, desde que eu entrei na igreja, essa igreja aí tem um negócio aí, viu? Acho que enterraram uma cabeça de burro nela, porque desde que eu entrei na igreja, a luta lá em casa contra Satanás tem sido grande. A pessoa entendeu errado. Ela acha que uma igreja, a luta do diabo é contra uma igreja. Não, a luta do inimigo é contra cada um em sua pessoalidade. Amém? Em sua pessoalidade. Há uma luta contra certas igrejas que obedecem à palavra, mas a luta que é mais combatida é a luta no dia a dia entre você e ele. Você sabe quando é que você perde essa luta tão pessoal? Quando você para de orar. Quando você relaxa na leitura da Bíblia. Quando você começa a tratar as coisas de Deus com mesmice. Como algo normal a cada dia. Queridos, nenhuma quarta-feira é igual a outra, nenhum domingo é igual a outro, nenhum culto é igual a outro, nenhuma manhã é igual a outra. A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do meu Deus se renovam sobre minha vida e sobre a sua vida. Para Deus, nenhum dia é igual a outro, é um dia para vencer. Amém? Então, o inimigo ele tem algumas características que Pedro disse aí. Primeiro, ele diz que ele é como um leão. Não diz que ele é leão. Ele é como leão. Por quê? Porque o leão tem força, é esperto, tem agilidade. E o leão com fome, ele quer saciar a fome dele. E o inimigo se aproxima muitas vezes das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, da mesma forma, com fome de morte, com fome de enfermar, com fome de destruir, com força. Ele não vem pegando leve, ele não pega leve, ele vem com tudo. E diz aqui que ele vem rugindo e procurando alguém para devorar. Ele tem um som, o leão, ele tem um som que o identifica. Assim o nosso inimigo, ele transforma o ambiente em que vivemos também em um ambiente de guerra, em um ambiente de confronto, em um ambiente de cerco. Cerco porque ele prefere te isolar para te vencer. Atente para isso. Quanto mais você se isola, mais você perde. Quanto mais você se isola dentro do seu mundo, mais você perde.
Você acha que foi à toa que houve esse negócio? Fique em casa, fique cada um dentro do seu mundinho. O tanto de suicídio, de pessoas depressivas foi enorme. As pessoas se fragilizaram. Eu tinha um amigo meu que atendia naquele negócio da prefeitura, que dá remédios de graça para as pessoas que recebem receita do posto. Já viram, né? Ele ficou assustado quando ele conseguiu esse trabalho. Sabe por quê? Porque o número maior de remédios que sai com receita não é de dor de cabeça, não é de pressão alta, não é para gastrite, não é remédio para pele, é remédios depressivos. Depressivo não, antidepressivo, né? Antidepressivos. Remédios para gente louca. E aí ele ficou assustado, porque ele conhecia todo mundo na cidade. Ele dizia assim: rapaz, fulano que eu conheço é doido, toma remédio daqueles de derrubar cavalo. Estão entendendo? O ser humano está cada dia mais frágil. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir. O inimigo está conseguindo o que quer, está transformando o ser humano em alguém descontrolado, que precisa de remédios controlados, de peso de tarja preta. Como diz uma amiga minha, faixa preta. Ele quer te isolar para que você venha perder. Quantas vezes você se encontra dessa forma? Cansado, isolado, estressado, angustiado. E em vez de procurar ajuda, em vez de procurar força, você se isola. Isso sim é o ambiente propício para o inimigo que vem como leão, que trabalha 24 horas para destruir a sua vida. Há muitos sofrimentos que são provenientes das batalhas que enfrentamos. E eu fico pensando, como você está ganhando do seu inimigo nas batalhas? Como está a pontuação sua e do inimigo? O conselho de Pedro é uma grande arma de vitória para as nossas vidas. Conselho de Pedro. Torne para 1 Pedro 5,8. Ele diz: esteja atento e vigilante. Esteja atento e vigilante. Fique atento aos seus filhos. Fique atento ao que você pensa. Paul Washer diz que o mundo é um lugar perigoso. Eu ainda vou mais longe. A sua mente é o lugar mais perigoso que você pode achar. A sua mente, ela pode levar você à vitória ou à derrota em segundos. Esteja atento no que você pensa. Vigie na forma como você raciocina. A Bíblia diz que eu devo renovar a minha mente para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que estar vigilante. Ele diz: não dê o menor espaço para o seu inimigo, porque o leão, quando ele ruge e ele vem em redor procurando alguém para devorar, cada vez que você se atemoriza, ele avança mais, ele vai apertando o cerco. O leão, quando ruge e ele vem cercando, cada vez que você se estressa, ele se aproxima mais. Cada vez que você chora, ele se aproxima mais. Cada vez que você lamenta, ele se aproxima mais. Quando você vê, você já perdeu, já foi devorado. Não dê espaço para o inimigo se aproximar da sua vida. Não dê. E por incrível que pareça, quem determina isso é você. Porque as portas de nossas vidas,
A chave está na nossa mão. No dia que Caim, em um sentimento maligno, queria fazer o mal com o seu irmão, Deus deu um conselho a ele. Disse assim: o mal já está à porta, cabe a você dominá-lo. Ele não disse, pode deixar que eu tome conta disso aí. Não, ele disse, cabe a você dominá-lo. O que ele fez? Dominou? Não, se deixou ser dominado. Não dê espaço para o seu inimigo. Diga isso para o seu irmão. Tem um carinha aqui na Bíblia que foi responder a um demônio, lembra? Ele disse assim, ó: sai em nome do Jesus do Paulo. Quem já leu esse versículo? Já leram? Foi expulsar o demônio e diz assim: sai em nome do Jesus do Paulo. Ele não entendeu, olha só, que o inimigo que estava diante dele, a luta que ele estava travando com ele era pessoal. O inimigo não queria saber do Jesus do Paulo, queria saber do Jesus que estava na vida dele. Então não adianta você, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Não adianta você ficar a vida todinha no pecado, a vida todinha no erro, ver o inimigo dentro da sua casa e ligar para o pastor. A guerra é sua. A guerra é sua. Não é minha. Não é que eu não vou te ajudar, não vou orar pela sua vida. Mas antes da guerra ser minha, ela é sua. Ela é muito pessoal sua, está dentro da sua casa, está contra a sua vida, está querendo te destruir. A pessoa que tem que se levantar mais macho dessa batalha é você. Quantos estão entendendo? É pessoal, como diz Pedro, é o inimigo de vocês. Ou minha Bíblia está errada? Aí ele diz assim: é preciso permanecer firme. A palavra-chave não é firme na fé. A palavra-chave é permanecer firme na fé. Que firme na fé eu já vi um bocado nessa igreja e muitas outras que eu já passei. Agora, permanecer firme na fé, aí é que é, como diz, aí é que é outros que entram. Permanecer firme, permanecer em oração, permanecer vigilante, permanecer na comunhão, permanecer no arraial das ovelhas, permanecer ligado à fonte de água viva, permanecer cheio do Espírito Santo, permanecer pregando o Evangelho, permanecer atuante na obra, permanecer rendido diante de Deus e quebrantado, permanecer. O Senhor está chamando você hoje para permanecer, e não para ter uns momentos de alegria e de firmeza. Você crê? E outra coisa que Pedro está ensinando aqui: aprenda a lidar com os sofrimentos provenientes da luta espiritual. Aprenda. Minha esposa está lendo um livro de certos homens de Deus de verdade. Todos eles têm uma coisa em comum: eram muito doentes, passavam lutas espirituais terríveis, mas não paravam, eram vigilantes, atentos, pregavam. E muitos viveram muito tempo atrás e morreram muito cedo por causa dessas lutas. E no meio dessas lutas, aprende isso, por favor, com o apóstolo Pedro. Essas pessoas aprendem a lidar com o sofrimento proveniente da luta. Entendeu? Proveniente da luta. Um dia eu estava com um missionário lá na África, um pastor batista, e aí assim que ele chegou, assim quando chega um pastor do Brasil na Guiné-Bissau, a gente tinha um costume de preparar um jantar para recebê-los. E nós fomos lá para convidar ele para o jantar, e uma semana que ele estava lá instalado,
a esposa dele pegou febre tifoide. Já ouviu falar disso? Doença terrível, ela é pior do que a malária. Bota o coronavírus no bolso. Uma celulose no fígado, um vírus. A pessoa incha. A pessoa fica da cor da camisa da Rosinha, assim, amarelo. O olho fica todo amarelo, tudo fica amarelado, até as unhas ficam amarelas. Tudo. Eu nunca tinha visto uma pessoa amarela na minha frente. Amarelo mesmo. E ela delirava, via coisas espirituais, demônios querendo arrastar ela para o inferno. E ela amaldiçoava o marido, dizendo que Deus nos leve daqui, que eu morro, que Deus me leve logo, me mate, porque eu não aguento sofrer, que terra amaldiçoada, que povo maldito. Eu vi o pastor chorando, e dizendo, eu não vou sair daqui. Eu cheguei há uma semana, Deus me trouxe aqui com uma promessa. Ele me chamou para lá fora para conversar, e ele perguntou para mim, o que você faria no meu lugar? E eu, solteiro, tirei logo meu corpo fora. Eu disse, eu não sei, eu não sou casado. Complicado. E aí, com 15 dias, a esposa voltou para o Brasil e ele ficou lá, pregando o evangelho. E Deus usou muito a vida dele. Mas que coisa! Já vi homens perderem seus filhos, como outro que veio da Inglaterra, casou com uma brasileira, teve um filho, foi morar numa tribo, uma filha linda, que eu peguei nos braços. E a menina, quando fez 1 ano e meio, pegou uma malária tão violenta que morreu. Quando fomos para aquele velório, no meio, a menina foi enterrada no meio da aldeia. A mãe chorava em cima do corpo da criança e dizia, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? E eu perguntei para ele, meu irmão, você deve ter um trabalho muito excelente aqui, deve ter ganhado muitas pessoas para Jesus, eram todos muçulmanos naquela aldeia. Você deve ter ganhado muitas pessoas para Jesus aqui nesse lugar, para permitir ficar aqui ainda com a sua filha doente e ela ainda morrer. Ele disse que nunca tinha ganho ninguém naquela tribo, ninguém. Aí eu fiquei assim, sem entender as coisas. E aí, na hora que fomos enterrar a criança, o chefe da tribo veio do meu lado assim, pegou a pá, começou a jogar em cima do corpo da criança, e ele pediu a oportunidade para falar. Aí ele disse assim, até hoje eu não sabia se o doutor, disse assim para ele, se o doutor amava a gente. Agora eu sei que você ama a gente. E o que você pregar agora, nós vamos ouvir. Aí ele diz assim, nós achávamos que você estava usando a gente, que você não se importava com a gente. Mas aqui, quando você perdeu sua filha por estar aqui com a gente, você não quis voltar para a Inglaterra para curá-la, mas perdeu sua filha aqui. Aí ele disse, a morte da sua filha não foi em vão. Gente, aqui dali eu me desmontei. Você precisa lidar com o sofrimento da perda de um filho no meio da batalha espiritual para ganhar pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente acha que vai perder 100 reais, 1.000 reais. Não, querido, tem coisas muito mais preciosas do que dinheiro.
e que nós precisamos lidar com esses sofrimentos. Não podemos nos desesperar, nos matar, não podemos pirar porque estamos sofrendo no meio da batalha. E se é batalha, vai ter sofrimento. Tu pensa que Davi não perdeu homens? Tu pensa que Davi não perdeu amigos? Tu pensa que Davi não perdeu pessoas íntimas dele? Amigos de batalha? Há perdas nas batalhas e precisamos lidar com essas perdas, precisamos aprender a lidar com os sofrimentos, precisamos lidar com o desemprego, com as enfermidades, precisamos lidar com as oposições, com as críticas. Precisamos aprender a lidar com tudo que vem contra as nossas vidas. Nós não podemos ficar, eu sou um coitadinho, me ajuda Jesus. Jesus está querendo é que você aprenda a lidar com o sofrimento, em vez de ser covarde. Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando lutamos e vencemos, o inimigo volta. E ele volta, como a gente diz assim, virado no giraia, doido para se vingar. E a gente pensa assim: eu ganhei dele uma vez, eu vou ganhar outra. Aprende. Aquela vez que você orou, se fortificou, se consagrou para vencer o inimigo, não serve mais quando ele voltar com o contra-ataque. Você vai precisar orar mais, buscar mais, se encher mais, ter direção mais. Você vai ver isso no texto na semana que vem. O inimigo voltou. E o que Davi fez? Ele usou a mesma palavra que Deus deu antes? Não, ele foi buscar Deus de novo, porque ele precisava de uma nova direção. Estão entendendo? E aí vem Jesus e, como a gente diz assim, mata com tudo esse assunto que nós estamos falando aqui, lá em Mateus capítulo 12. Aí Jesus vem, para mim, Jesus é fenomenal quando ele encerra esse assunto de contra-ataque. Veja aí, Mateus 12. Preste atenção que está escrito aí, porque isso aqui é a realidade de muitos lares que eu entro. Mateus 12, 43. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: voltarei para a casa onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí Jesus encerra dizendo assim: assim acontecerá a esta geração perversa. Deixa eu falar o que está aqui, para você entender direitinho. Quando nós oramos, preste atenção que eu vou lhe dizer. Quando nós oramos expulsando o demônio de uma pessoa, nós falamos para a pessoa logo fazer a oração, arrependendo-se de seus pecados, confessando Jesus, entregando sua vida a Jesus. Só que, em alguns instantes, em algumas pessoas, a graça de Deus se revela. Em outras não. Preste atenção. Em algumas pessoas, naquele instante, a graça de Deus se revela e a pessoa arrependida quebranta-se
E dali muda a sua vida, por causa da graça de Deus revelada. Em outros, não. Em outros, a pessoa chora, se arrepende, diz que não quer mais passar por aquilo, tem medo do bicho velho, não quer mais cair, não quer mais fazer mal a ninguém, mas não há arrependimento. Lembra do que falamos domingo sobre arrependimento? O dom da fé não entrou na vida dela, é mais pavor do que fé. E aí Deus não atua. Deus não atua. E aí o inimigo saiu. A igreja ajuda, aí a pessoa pega, começa a ajeitar a sua vidinha, né? Não foi mais pro bar beber, está indo na igreja agora, a casa está ficando bem organizadazinha, mas está faltando o dono da casa, está faltando Jesus na casa, entendeu? Não está bebendo, está indo à igreja, está com a Bíblia, entendeu? Não falta um grupo pequeno, está na oração da madrugada, entendeu? Está na escola bíblica dominical, na sala de oração, mas ainda não tem o dono da casa. Jesus não entrou na sua vida de verdade. Aí a Bíblia, Jesus está dizendo que esse espírito sai e vai procurar descanso. O que chama de descanso aqui não é um lugar para sentar, não. Vai procurar outra pessoa, porque ele descansa dentro das pessoas. É onde ele estaciona. Na verdade, a palavra descanso aí é permanecer parado. Então ele procura outra pessoa. Eu já expulsei várias vezes, algumas vezes, demônios de pessoas que foram, sem conhecer a Jesus, na Universal. E aí, você sabe que lá é demônio saindo pelo ladrão. E aí o diabo procura um lugar para descansar. E o cara vai lá sem Jesus, vai sem Jesus e sem demônio, e volta com demônio. E sem Jesus. Entendeu? Porque o inimigo achou um lugar para ele descansar. Aí diz aqui, ó, como não encontra? Se ele não encontrar alguém, aí ele volta para a casa de onde ele saiu. Essa volta que é cruel. Se ele vem, aí ele chega lá, opa, tá indo na igreja, né? Opa, parou de beber, não está mais escutando aquelas músicas, né? Tudo bem, olha, mudou até a rede social, botou assim, evangélico, né? Botou evangélico, botou um adesivo no carro, eu amo Jesus, né? Comprou uma camisa evangélica dizendo assim, propriedade exclusiva de Jesus, ô coisa linda. Aí ele olha, tá, ô coisa cheirosinha, arrumadinha, bonitinha, pronto para virar vítima. Tem tudo, a casa está varrida, está em ordem, mas está desocupada. Tem desocupada na sua Bíblia? Está varrida, está em ordem, mas está desocupada, não tem alguém dentro dela, chamado Jesus. Aí o que ele faz? Opa, vou entrar agora. Ele faz isso? Não. Ele vai e chama mais 7. E Jesus diz assim, piores do que ele. E quando ele vem, aí diz assim, ele passa a viver ali. Ele não é só lugar de descanso. Ele vai viver ali.
Um dia eu fui no cemitério, dia de finados, eu e uma equipe de oração, e víamos vultos de demônios saindo de certas tumbas. Não estou dizendo isso aqui para te assombrar, para você não ir no cemitério, não, né? Só quero te dizer um negócio. Quando fui ver as lápides de quem eram essas pessoas, pais de santo, mãe de santa, bruxos, pessoas que tinham sido consagradas ao Satanás. O demônio não larga ele nem depois de morto. Nem depois de morto o demônio deixa o corpo dele. Incrível isso. Não sabia isso. Eu vim descobrir, sentindo na pele, vendo ali na minha frente. Nem depois de morto. Ele passa a viver com a pessoa por resto de sua vida. Se Jesus não ocupar espaço, ele entra e vem para destruir. Aí Jesus termina dizendo assim: o estado final desse homem é pior do que o primeiro. Vamos encerrar. Aí Jesus diz assim, ó: isso acontecerá dessa forma é que acontece com essa geração perversa. Por que eu e você temos que orar por nossas vidas, por nossa cidade, por nosso bairro, pelos nossos vizinhos? Preste atenção. Se nós oramos, preste atenção no que eu vou dizer, se nós oramos por nossos familiares e não pregamos o evangelho para que eles creiam em Jesus, preste atenção. Quando você ora, coisas espirituais acontecem na vida das pessoas. E assim que você termina de orar, você precisa ministrar essas pessoas, porque se você ficar calado, você mandou embora espiritualmente certas entidades. E se você não fizer nada, não ministrar a vida dessas pessoas para que elas decidam logo. Tem gente que não decide, presta atenção, porque há uma oposição mental, como diz Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam. E aí você vem ao culto aqui e ora para que Deus quebre o jugo, liberte a vida da pessoa. Só que quando você se encontra com a pessoa, você não prega, você não dá testemunho de crente. Aí sabe o que você fez? Você botou para correr o Satanás, deixou ele com raiva, e ele vai voltar contra a vida daquela pessoa, como? Aí você diz assim, ó: rapaz, eu orei, esperei Deus agir, 15 dias depois a pessoa foi pior. Claro, você não fez nada, você não entendeu que está numa batalha. Está vendo como nós somos tolos diante da batalha espiritual? Somos bobos. Há uma luta se travar pelas pessoas, e nós não podemos relaxar, não há tempo para descansar, não tem. Para o inimigo você ainda é escravo dele, ele não... Mesmo que o Senhor tenha escrito o seu nome no livro da vida, o Satanás não tira o seu nome do livro do inferno. Para o Satanás você ainda é escravo dele, para o Satanás você ainda é filho das trevas, para o Satanás você ainda é filha da ira, filho da desobediência, escravo, condenado ao inferno. Para ele, seu nome está lá. Quem é que mostra para ele que ele está enganado? É você. Amém?
É você que vai dizer, você está enganado. O meu nome não está lá, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Quem é que revela isso para o Satanás? É o anjo Gabriel que vai vir, não toque nesse daqui não, porque esse é lavado pelo sangue de Jesus. Não, é você que diz na cara dele. É você que resiste a ele, é você que enfrenta ele todos os dias. Porque a guerra é contra você, ela é pessoal. Quantos estão entendendo? Que se nós não fizermos nada, sabe o que vai acontecer? Nossa geração vai se tornando cada vez mais perversa. Se nós não agirmos na nossa geração, ela vai se tornar cada vez mais perversa. Aí você fica olhando, gente, nossa cidade está largada das traças na questão da violência. Largada das traças. As pessoas estão roubando, assaltando, matando como se fosse esporte. Se divertem com isso, cortam cabeças de pessoas e brincam com elas. Parece que estamos na Idade Média. Essa geração já está mostrando que ela não tem só 7 demônios piores, já passou a ter 14, 21, 70. Já passou a se exceder no número de entidades que está usando a vida das pessoas em suas maldades. O que é necessário para nós? Nós precisamos nos separar deste mundo, precisamos nos consagrar, precisamos vigiar, precisamos estar atentos, porque se nós deixarmos ficar relaxado, se pensarmos em descansar, o inimigo nos traga. Essa é a noite de nós entendermos que estamos enfrentando contra-ataques. Enfrentando contra-ataques. Eu não devo parar de lutar, eu não devo relaxar, eu não devo parar de orar, porque se eu vencer o inimigo em uma área, ele vai voltar. E a pergunta que eu faço para você é: você está preparado para o contra-ataque? Você está preparado para enfrentar inimigos muito mais violentos, perversos e ferozes? Vamos orar. Pede um restante de semana cheio de vitória para a tua vida. Senhor, saio daqui certo de que tua palavra veio para me dar vigor, me dar ânimo e permanecer firme contigo. E a razão de estarmos firmes é porque a tua mão tem nos sustentado. A razão, Senhor Deus, de estarmos andando, Deus, no teu caminho é porque o Senhor tem segurado em nossa mão. E porque o teu caminho é santo. A tua palavra tem nos guiado, Senhor Deus. Faz com que cada irmão e cada irmã tenha uma semana abençoada, cheia de conquistas em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor Deus, terem vitórias de fato sobre as artimanhas do inimigo. Que o inimigo não encontre brechas, nem oportunidades. E que cada contra-ataque que ele vier, ele vai voltar decepcionado. Porque o Senhor está conosco. E o Senhor tem aberto os nossos olhos e nos dado vigilância e atenção. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Uma semana de vigor em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e te guarde e dê uma semana de paz.